Fala pessoal, tá na hora de mais um Boletim Blue aqui no canal do Chelsea Brasil e hoje o papo é delicado. Nós vimos ontem na final da Copa da Liga uma situação muito atípica e que deixou todo mundo muito fora da caixa, vamos falar dessa forma. Contextualizando para você que não viu ou para você que já viu e quer relembrar. Logo no final da prorrogação, nos últimos instantes da prorrogação, o nosso goleiro Kepa foi atendido pela equipe médica pela segunda vez ao longo do jogo. A comissão técnica viu que ele não tinha condições de jogo, aparentemente, e o Maurício Sarri logo preparou a entrada do Willy Caballero, goleiro argentino, que é o nosso reserva, para jogar ali os últimos segundos da prorrogação e a disputa de pênaltis. Só que o Kepa se levantou, sinalizou para a comissão que estava em condições de jogo, sinalizou muito. Nisso, houve uma falha de comunicação entre Kepa, comissão técnica, Maurício Sarri. Sarri ficou muito irritado, Kepa também se mostrou estressado e a substituição que estava prestes a acontecer não aconteceu. Vamos lembrar alguns pontos. O Kepa veio de problemas musculares ao longo da semana. O Caballero tem algum histórico, ele é ex-jogador do Manchester City e histórico de glórias em final de Copa da Liga defendendo o gol dos Citizens. Algumas temporadas ele pegou pênaltis na final contra o Liverpool e garantiu o título do City na mesma Copa da Liga. Mas agora vamos nos poucos, se não o único fato de toda essa história. Nas entrevistas depois do jogo, tanto Kepa quanto Maurício Sarri disseram que tratava-se de um mal-entendido. Os dois falaram que houve um problema na comunicação, o Kepa disse que estava sinalizando a sua boa condição para jogar e o Sarri disse que o Kepa não teve uma atitude de todo incorreta ao querer participar do jogo. O que aconteceu? Os torcedores martirizaram o goleiro do Chelsea, chamaram ele de birrento, pitizento, mimado, diversas outras palavras, para falar que ele simplesmente desrespeitou a hierarquia. Eu não tinha reparado um ponto, a placa de substituição chegou a subir. Comentei com o pessoal nos grupos do Chelsea Brasil na noite do jogo que a placa não havia subido e que fique corrigido agora. A placa subiu para a saída do Kepa e a entrada do Caballero. Mesmo assim, Kepa sinalizou que não queria sair e assim foi decidido. A decisão por pênaltis a gente já viu. O Kepa falhou em uma cobrança, defendeu outra cobrança, mas Jorginho e Davi Luiz falharam e falharam feio nas suas cobranças, dando ao Chelsea mais uma derrota. E o Boletim Blue hoje ele vai ser um pouco diferente. Nós vamos contar com uma participação tripla. Além de mim, Thiago Santos e Rafael França, os nossos outros dois membros desse boletim, estão aqui também para colocar as suas opiniões. E que fique claro, pessoal, todos nós estamos dando opiniões. Não há fatos sobre essa situação, além do que foi dito por Kepa e por Sarri. É muito bom a gente colocar isso porque evita briga, evita discussão desnecessária. A gente está colocando opiniões, assim como foi colocado, especialmente no Twitter, nas últimas 24, 36 horas aí, que postergaram a partida. Então vamos conferir as opiniões do nosso grupo. Vamos começar pelo Thiago Santos e olha só o que o Thiago tem para dizer sobre essa situação. O Chelsea é uma bomba relógio prestes a explodir. O que aconteceu ontem foi a prova disso. Uma mínima centelha, uma fagulha, foi responsável por uma explosão com proporções catastróficas. Na minha opinião, nem o Kepa, nem o Maurício Sarri tem culpa. Foi só uma falta de comunicação, mas o Chelsea tem que rever isso. Porque os nervos estão muito à flor da pele e isso está mostrando que o elenco me parece não estar tão confortável assim com a situação de que o time está. Se o Maurício Sarri vai conseguir fazer isso, ser bom ou ser ruim até o final da temporada, só o tempo vai dizer. Por enquanto, segue Maurício Sarri, Kepa nosso goleiro. Tá aí a participação do nosso Thiago Santos e como eu disse, hoje somos 3 opiniões. Então agora vamos ouvir o que o Rafael França falou sobre isso também. O França mandou um vídeo pra gente e ele deu uma opinada muito boa sobre essa situação que a gente viu na final da Copa da Liga. Vamos ver o que o França tem a dizer. Minha opinião sobre o Kepa é a seguinte: apesar dele ter feito uma atitude totalmente contrária ao que se manda na hierarquia, que era de obedecer o seu chefe, no caso o treinador, eu acho que toda essa situação está sendo um pouco acima do tom. A imprensa e nós próprios torcedores estamos repercutindo um pouco acima da média. Cabe a gente filtrar um pouco tudo isso
e responder de maneira sóbria, porque senão é pior para o Chelsea. Um grande abraço. Então, pessoal, temos duas opiniões e agora, ao longo do vídeo, também coloquei minha opinião e eu acho que é hora da gente reforçar, amarrando tudo que foi dito nesse vídeo de hoje. O grande problema, na opinião dos integrantes desse boletim, foi uma falha de comunicação. Houve uma falha grave entre o goleiro Kepa, a equipe médica do Chelsea e o técnico Maurício Sarri. Por que isso aconteceu, a gente não sabe, mas o que isso gerou, a gente viu em todas as transmissões, em todas as repercussões nas redes sociais. O Kepa foi taxado de mimado, Sarri foi taxado de estressado, sem pulso para comandar o próprio time, e isso só atrapalhou o contexto do Chelsea. O que eu tenho a dizer sobre isso? Não ajuda a gente ficar fazendo críticas sem ter embasamentos. A gente tem que trabalhar com o que aconteceu. O que aconteceu foi Kepa não quis sair, sinalizou que estava bem, ele não saiu. A culpa da derrota nos pênaltis não é dele. Não podemos colocar a culpa 100% no goleiro espanhol. Falhou? Falhou. Mas Jorginho e Davi Luiz também falharam. Essa culpa não é individual, assim como todo o futebol, é um esporte coletivo. Maurício Sarri não é um treinador sem pulso, não é um treinador fraco por essa decisão, por essa situação que aconteceu. O futebol, ele exige muita comunicação. Diversas vezes a gente já viu conversas até um pouco mais ríspidas entre jogadores e treinadores acerca de uma substituição específica. Isso acontece, e quando essa comunicação é feita de uma forma menos bem feita, vamos falar desse jeito, é claro que a repercussão vai ser diferente. Nós não estamos dentro do campo para saber exatamente o que aconteceu. E é claro, o que aconteceu foi isso que a gente viu. Muita polêmica, muita crítica e tudo isso de forma destrutiva ao elenco do Chelsea. O Sarri vai ser mantido como treinador, ele não vai ser demitido por causa disso. Kepa dificilmente vai ser barrado por causa disso. Chelsea já emitiu uma nota falando que não vai se posicionar sobre isso. E na minha opinião, não precisa. Kepa se manifestou, Sarri se manifestou. Os dois personagens dessa confusão já falaram. Vocês podem achar que colocaram panos quentes, vocês podem achar que eles explicaram o que aconteceu, mas eles falaram. O Chelsea perdeu a final da Copa da Liga e é vida que segue. No meio de semana já tem Tottenham, no fim de semana já tem Fulham, mais pra frente já vamos ter jogos da Europa League, as oitavas de final contra o Dinamo de Kiev. E novamente, a vida precisa seguir. Não adianta martirizar jogador A, não adianta martirizar o treinador por situações que nós não temos o total conhecimento do que aconteceu. Nós estamos colocando aqui as nossas opiniões, as nossas visões externas do que pode ter acontecido, dos motivos que levaram a toda essa confusão. Mas eu acredito que essa confusão não foi influente na derrota do Chelsea. De novo, Chelsea fez um grande jogo contra o Manchester City comparado às atuações que a gente está acostumado a ver. A gente não pode desmerecer o trabalho de 120 minutos por essa situação atípica. E não vamos julgar o goleiro como mimado ou o treinador como um sem pulso. Eles sabem o que estão fazendo e a gente tem que confiar neles. É isso que a gente tem para o Boletim Blue de hoje, pessoal. Continua acompanhando, a gente ainda vai repercutir caso haja mais repercussões desse caso. E a gente está trocando ideias sempre, todos os dias com o Boletim Blue aqui no YouTube do Chelsea Brasil. A gente também está no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode chamar a gente lá que a gente vai conversar, vamos estar postando todos os dias. E amanhã tem mais um Boletim Blue. A gente espera vocês e um abraço, pessoal.